Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, gente. Vamos nós aí para mais uma aula. Hoje nós vamos falar dando sequência à nossa matéria, vamos falar de sujeitos processuais. Sujeitos processuais. Vamos fazer referência, breves menções, breves características pontuais aí de cada um dos envolvidos na relação processual. Este é o propósito da nossa aula de hoje. Vou projetar para vocês os slides, deixa eu achá-lo. Aqui. Peraí, só um tiquinho, gente. Esse notebook tem hora que mata a gente em raiva. Ah, meu filho. Oh, Jesusinho Cristinho. Não se apavorem. O arquivo não está querendo abrir. Abriu, miserável. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, como diz o Pica-Pau. E lá vamos nós. Vamos lá. Visualizam aí o slide? Visualizam? Sim, ok. Vamos lá, gente. Falar de sujeitos processuais é falar das pessoas que estão envolvidas na relação processual, das pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente, das pessoas que têm uma maior ou menor participação, das pessoas que têm uma participação coadjuvante, uma participação principal, enfim, é falar de todos os envolvidos no desenrolar do processo, correto? Sujeitos processuais, então, são todas essas pessoas envolvidas. Fala-se, e aqui é apenas um conceito doutrinário, porém, apesar de ser um conceito apenas doutrinário, é importante que nós saibamos, por ser cobrado em prova, ser cobrado em concurso, ser cobrado em OAB, doutrinariamente, fala-se que existem partes imparciais e partes parciais. Este é um conceito doutrinário no sentido de que todos os envolvidos na relação processual seriam partes, seriam considerados partes. Porém, nós teríamos uns que seriam partes parciais e outros que seriam partes imparciais. Quem é a parte parcial? Parcial vem de parcialidade. É aquele que tem um lado na demanda, é aquele que tem um propósito na procedência ou improcedência da ação. Então, por óbvio, entendendo nós que as imensas ações são ações públicas, as partes parciais seriam o Ministério Público, que é quem propõe a ação, e o réu,
que é aquele em face de quem a ação é proposta. Estas são as partes parciais. Partes imparciais, a primordial delas, né, seria o próprio juiz de direito, que a sua função na demanda é aplicar a lei ao caso concreto, ele não tem ali um propósito, né? Ele não tem ali um propósito parcial, ele deve, muito ao contrário, um dos pressupostos para o exercício da jurisdição é que ele haja com imparcialidade. Se ele tiver qualquer motivo para ser tendente para qualquer dos lados, ele deve ser declarado impedido ou suspeito, não é? Então, a parte imparcial principal é o juiz de direito. Mas também nós temos ali os peritos, nós temos ali os escreventes, pessoas que trabalham de maneira acessória no processo, que também auxiliam, porém não são parciais, correto? Falando especificamente de cada uma dessas partes envolvidas, em cada uma dessas pessoas. Como já dissemos, os principais são Ministério Público, réu, juiz de direito, não é? Falando aí do juiz penal. O juiz ele tem poderes de duas naturezas. Ele tem chamado poder de polícia ou administrativo, isso dentro do processo, e tem o chamado poder jurisdicionais. Mas falemos primeiro dos poderes de polícia ou administrativos. É importante que na condução do processo haja ordem, né? Não é só a ordem processual, não é somente a ordem dos atos processuais, mas, em especial, tendo em vista que a menos que o processo tramite em segredo de justiça, é uma prestação de serviço pública, ela tem que ser de maneira pública. Se você quiser comparecer e assistir um júri, você vai assistir. Se você quiser comparecer a uma audiência, você vai assistir. É um ato público, né? Os atos jurisdicionais, a prestação jurisdicional, ela é pública. Mas, apesar de ser pública, o juiz ele tem que zelar pela ordem na prestação jurisdicional. Ele tem que zelar pela ordem na prestação jurisdicional. E o exercício dos poderes referentes a esta ordem na relação jurisdicional, né, são chamados de poder de polícia ou poderes administrativos. Eles são poderes, na verdade, extra-processo. Eles são poderes, na verdade, extra-processo. Eles são voltados eles têm por propósito fazer com que o processo tenha uma tramitação regular, porém, eles são exercidos fora do processo. Eles têm por propósito fazer com que a prestação jurisdicional tenha uma tramitação regular. Esses artigos aqui são do Código de Processo Penal. Olha lá, artigo 251, refere-se ao poder de polícia. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Então, o juiz ele pode solicitar o comparecimento da força pública, da força policial, inclusive nas audiências, né, que é o principal desses atos. Os atos públicos são as audiências, ninguém vai entrar no gabinete do juiz e sentar do lado dele para ver o juiz despachando, para ver o juiz sentenciando. Essa quebra da ordem pode ocorrer nos atos, nas audiências. Então, nesse sentido, é que o juiz ele pode requisitar a força pública para manter a regularidade das audiências. Artigo 794. A polícia das audiências
e de sessões compete aos respectivos juízes ou presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública que ficará exclusivamente à sua disposição. Da mesma forma, o 251 refere-se aí ao juiz de direito, o 794 ele já expande um pouquinho na medida em que faz referência também a presidentes de tribunal, câmara ou turma, não é? Esse poder de polícia ou administrativo não é exclusivo dos juízes. Nós estamos falando de composição de câmara ou de turma, ou de tribunal em geral, né? Nós estamos falando de desembargadores. Então, o poder de polícia, de manutenção de regularidade dos atos jurisdicionais, compete tanto aos juízes de direito quanto aos desembargadores. Correto? E esses poderes de polícia ou administrativos, eles têm por propósito tornar possíveis tranquilo, Henry, para tornar possíveis a prestação jurisdicional. Tornar possíveis a prestação jurisdicional. E na prestação jurisdicional, aí sim, o juiz exerce os chamados poderes jurisdicionais. Esses poderes jurisdicionais, estes são exercidos dentro do processo. Esses são exercidos dentro do processo. E se subdividem os poderes jurisdicionais em poderes meio e poderes fim. Poderes meio e poderes fim. Todos eles, mais uma vez, exercidos dentro do processo. Vamos lá. Poderes meio, poderes ordinatórios. Os poderes ordinatórios, gente, eles dizem respeito à tramitação processual. Eles dizem respeito à tramitação processual. Como poderes ordinatórios, nós podemos citar, por exemplo, a designação de audiência, a determinação de intimação de testemunhas, a determinação de citação do réu, são todos poderes ordinatórios e todos eles voltados a dar impulso à tramitação processual. Correto? São poderes meio. Poderes meio para quê? Para os poderes, para o propósito último, que é a aplicação da lei ao caso concreto. E também são poderes meio os chamados poderes instrutórios. Instrutórios, gente, toda vez que vocês virem a palavra instrução, toda vez que vocês virem a palavra instrução, entendam prova. Prova. Quando se fala em poderes instrutórios, nós estamos falando em produção de prova. O principal dos poderes instrutórios que nós temos, são as audiências, a realização das audiências, onde são ouvidos o réu, são ouvidos testemunhas, correto? Eventualmente, pode-se solicitar o comparecimento de peritos para realizar esclarecimentos. Esses são todos poderes instrutórios, voltados para a produção de prova no processo. Quem vai perguntar algo aí, pode ficar à vontade. Pedro, Pois não. eu acabei me perdendo. Você disse que os poderes meios ordinários, eles são voltados a dar impulso ao processo. Aí você citou alguns exemplos, eu não consegui anotar nenhum. Ok, vamos lá. Os poderes meios, os ordinatórios são, a gente pode citar como exemplo, a designação da audiência, designação de audiências, determinação de citação do réu, determinação de intimação de testemunhas,
são todos poderes, são todos atos voltados a impulsionar, a fazer com que o processo tenha a sua tramitação. Já os instrutórios são todos voltados para a produção de prova. Eles são praticamente, né, eles são a produção da prova propriamente dita. Nós podemos entender como poderes do juiz penal, poderes instrutórios, a realização, e aí não seria mais a marcação, né, não seria mais o agendamento da audiência, mas sim a realização da audiência com oitiva de réu, oitiva de testemunhas, esclarecimentos periciais, correto? E, por fim, gente, o principal dos poderes, que são aqueles que realmente é o propósito último do processo, que são os poderes jurisdicionais decisórios, O principal deles é a sentença condenatória ou absolutória, enfim, é a sentença dada pelo juiz de direito ao final da sua participação no processo. E por que eu digo que o poder decisório, este é o principal deles? Porque nós podemos ter exercício de poder decisório em outros momentos do processo. Se eu represento ao juiz de direito para que ele, nós ainda estamos falando de fase de inquérito policial, se eu represento ao juiz de direito para que ele me conceda um mandado de busca, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, todas essas decisões, por mais que não sejam sentenças condenatórias ou absolutórias que estão dando fim à prestação jurisdicional daquele juiz de direito, e é daquele juiz porque pode haver recurso, apesar de não serem decisões conclusivas da prestação jurisdicional, eles também são poderes decisórios. O juiz também está exercendo um poder decisório quando ele defere ou indefere um mandado de busca, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal, correto? Uma prisão cautelar. Todos estes são poderes decisórios. Beleza? Tranquilo? E a esse respeito, para o exercício destes seus poderes, nós temos aí estabelecidas para os juízes de direito, previstas na Constituição Federal, tanto prerrogativas quanto vedações. As prerrogativas e vedações estabelecidas, previstas para os juízes de direito, eles têm o único fundamento delas é que o juiz possa exercer a sua função, exercer a jurisdição. Um habeas corpus também, Vitor, claro. Um habeas corpus também, da mesma forma. Também é um exercício de poder jurisdicional. O juiz de direito, para que ele possa, essa é a lógica, para que ele possa exercer a sua função com imparcialidade, para que ele possa exercer as suas atribuições, possa dar a prestação jurisdicional de maneira isenta, imparcial, sem medo de retaliação, são estabelecidas para eles uma série de prerrogativas, e com o propósito de que também ele não se contamine em determinadas relações, são estabelecidas uma série de vedações. Então, nós temos prerrogativas para garantir essa imparcialidade e temos vedações que também têm por propósito garantir essa imparcialidade. Só que com elas, quer-se que o juiz não se dedique a determinadas atividades.
Vamos lá. Prerrogativas. Os juízes gozam das seguintes garantias, artigo 95 da Constituição Federal. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo neste período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então vejam vocês, o juiz ele tem vitaliciedade, todos os demais servidores públicos, todos os demais, que não o juiz nem o promotor, como vamos ver, eles têm uma estabilidade, mas eles podem ser mandados embora por mero procedimento administrativo. Por mero procedimento administrativo. Nós podemos ter um procedimento administrativo interno no âmbito do próprio órgão administrativo. Eu trabalho na Polícia Federal, a Polícia Federal tem a corregedoria nós temos a corregedoria da Polícia Federal, onde tem procedimentos administrativos voltados para a responsabilização. Dentro de um procedimento da Corregedoria da Polícia Federal, eu posso vir a ser mandado embora. O juiz de direito, ele não é mandado embora por meio de procedimento administrativo. Vejam vocês, nos 2 primeiros anos, a perda do cargo depende de deliberação do tribunal, e passados esses 2 primeiros anos, ele precisa de uma sentença penal transitada em julgado. É uma garantia que outros servidores públicos não têm. E é interessante o seguinte, que essa vitaliciedade, nós temos uma punição, brinca-se, né, falando que é uma punição para o juiz de direito que eventualmente incida em alguma irregularidade, aposentadoria compulsória, né? É uma punição. Essa é uma medida adotada pelo tribunal. Essa, entre aspas, punição não existe para os demais servidores públicos. A época que eu trabalhava na promotoria, aqui em Montes Claros, eu presenciei isso. Presenciei um juiz até relativamente novo sendo aposentado compulsoriamente por ter pisado fora da faixa. Beleza? Vitaliciedade, então, primeira das garantias. É muito terrível, Vitor, é terrível, lamentável. Agora, para vocês verem, estava conversando com um colega que é um amigo, né, que é juiz, e ele falando que, olha só que doidura, hoje, um juiz de direito que se aposenta, ele perde quase 40% da remuneração. Se ele for um juiz igual se for um juiz de comarca de vara única, ou se ele for diretor do foro, se ele tem a função eleitoral, aí tem as outras funções todas, tem as outras todas atribuições lá, né? Os penduricários não podem existir, mas é só você criar uma função e coloca a pessoa naquela função e necessariamente ela tem que ser remunerada por aquela função. Se ela se aposenta, ela não ocupa nenhuma das funções, então ela perde tudo aquilo. E aí o colega esse amigo meu estava falando da circunstância de que, em função disso, o pessoal, muita gente só está saindo na expulsória. Só quando manda embora mesmo, falou, tá mais não, já deu, né? Mas só quando isso ocorre. Vamos lá. Vamos lá. Inamovibilidade. Isso aqui é importante. Vitaliciedade, inamovibilidade. A vitaliciedade também é importante, gente. O problema não é a vitaliciedade. O que nós precisamos é de ter órgãos de controle sérios. Nós precisamos de ter um tribunal sério, precisamos de ter um tribunal, seja no exercício dos 2 primeiros anos do juiz, ou estando ele já passados os 2 anos e precisando de decisão judicial transitada em julgado, nós precisamos ter um tribunal sério
para que realmente responsabilize quem pisar fora da faixa, correto? A vitaliciedade, a estabilidade, elas são importantes para que carreiras típicas de Estado possam exercer sua função com independência. Então, você imagina, o juiz ele não pode ter medo de desagradar quem quer que seja, porque se ele tiver medo de desagradar quem quer que seja, diante aí da possibilidade de ser mandado embora, ele não vai aplicar a lei da forma correta. Não é isso? Inamovibilidade, da mesma forma. O juiz, ele não pode ser transferido do seu local de trabalho, a menos, ele só pode sair do seu local de trabalho, da sua comarca, voluntariamente. Ele somente pode sair da sua comarca voluntariamente. Tem apenas uma exceção prevista lá no 93, 8 da Constituição Federal. Acha aí para nós, Vitor? Por favor. A regra é a inamovibilidade, ou seja, o juiz só muda de comarca se ele quiser. Mais uma garantia, se a pessoa se visse, se houvesse a possibilidade dele ser mandado para outra comarca contra a sua vontade, ele também não teria independência para prestar a jurisdição da forma devida. 93, 7 da Constituição Federal. É 8 não, professor? É 8. 8, perdão, 8. A remoção a pedido, a permuta de magistrado da comarca de igual instância atenderá no que couber os dispostos nas alíneas B, C e E. Mas, enfim, a gente não precisa nem entrar nessas minúcias, não. O que vocês têm que saber? O juiz, ele somente pode ser, quando se fala de inamovibilidade, ele somente pode ser removido por motivo de interesse público, mas esse motivo tem que estar muito, muito, muito evidente. Muito evidente. Ele não pode, para ele sair de uma comarca, somente se for voluntariamente, também para garantir a sua isenção. E outra garantia que nós temos para o juiz é a irredutibilidade de subsídio. O juiz não pode ter o seu salário diminuído de forma nenhuma. A ameaça de redução de salário, também poderia interferir na prestação jurisdicional. Essa irredutibilidade de subsídio aqui é importante falar que ela não abarca descontos de impostos e contribuições, não é? Nós tivemos aí agora há pouco o aumento da contribuição previdenciária e, da mesma forma, o salário dos magistrados também foi reduzido em função do aumento da alíquota da contribuição previdenciária. Se nós tivermos um aumento da alíquota de imposto de renda, também o salário vai ser reduzido, mas somente sob este fundamento. Sob qualquer outro fundamento, nós não podemos ter a redução do subsídio dos juízes, exatamente para não falar, olha, está se ameaçando os juízes com o propósito de que, caso não decidam de acordo com o governo, tenham seu salário reduzido. Também é voltado aí para garantir isenção na prestação. Vamos lá. Promoção. Ah, sim, correto. A promoção aqui, no caso mas a transferência aqui seria apenas para promoção, ou por interesse público, sim. Mas o juiz pode ser afastado caso tenha suspeita de cometimento de crime? Ele pode ser afastado, sim. Ele pode ser afastado. Só que, como nós estamos falando, ele tem uma garantia maior do que os demais servidores públicos. E enquanto nós podemos ter aplicação de penalidades, e a extrema delas é a demissão, enquanto nós podemos ter esta demissão dos outros servidores públicos por meio de mero procedimento administrativo, o juiz não. Ele precisa
de deliberação do tribunal, se ele tiver menos de 2 anos de carreira. Se ele tiver mais de 2 anos de carreira, ele precisa de sentença transitada em julgado. É lógico que o que acontece com a imensa maioria dos servidores públicos quando tem uma demissão por meio de procedimento administrativo? O servidor, ele ingressa com uma ação judicial, né? Ele ingressa com ação judicial contestando o procedimento administrativo. Isso aí é o natural, mas o procedimento administrativo tem força legal para gerar a exclusão de um servidor público, a exoneração do servidor público, o que não acontece com o servidor público em geral, o que não acontece com o juiz de direito. Beleza? E no que diz respeito, esse aqui são as garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídio. Nós dissemos que o juiz também tem certas vedações, tem certas proibições que não são aplicadas aos servidores ou servidores públicos em geral. Primeiro delas, ao juiz é vedado: 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, o juiz não pode ocupar mais de 2 cargos públicos, somente se o da magistratura propriamente, e o cargo de professor. Cargo público, né, gente? Cargo público. 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Isso aqui é óbvio, né? O juiz, ele não tem como ele receber custas processuais, não tem como ele receber qualquer valor além da sua remuneração, qualquer outro valor pela prestação jurisdicional. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. O juiz não pode ter envolvimento com um partido, ele não pode filiar-se a partido, ele não se candidata a cargo público. 4. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Quer-se, com essa vedação aqui, da mesma forma, garantir a isenção do juiz. Ele não pode receber benefícios de nenhuma natureza de pessoas físicas ou jurídicas. Por vezes, o que se faz, e muito se critica, né, são promoções aí de congressos. Você faz um congresso, congresso Top das Galáxias, que acontece num lugar maravilhoso, num hotel maravilhoso, e aí, por vezes, se convida juízes, promotores, altos servidores públicos, da mesma forma que tem esses congressos aí, onde a gente tem aquele convite maravilhoso de médicos, né, da mesma forma, essas empresas aí voltadas que vendem medicamento, que vendem insumo, não é a mesmíssima coisa. Mas recebimento de auxílio, doação de qualquer natureza de pessoa física ou entidade pública, não, a entidade pública ou privada também não pode, visa garantir isenção. E 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Esse aqui tem que ser devidamente entendido. Olha só para vocês verem. Exercer, é vedado ao juiz, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Quando se fala da proibição do juiz advogar, antes de decorridos 3 anos, é na comarca onde ele advogou, onde ele exerceu a jurisdição. Bom, nada impede que um juiz que tenha se aposentado, trabalhou a vida inteira aqui em Montes Claros, aposente-se antes dos decorridos 3 anos, exerça a advocacia em uma outra comarca,
ou seja um juiz da atuação na Justiça Estadual e passe a exercer a advocacia. Aposentou-se hoje, amanhã começa a exercer a advocacia na Justiça Federal, perante a jurisdição federal, jurisdição do trabalho. Nada impede, correto? O que ele não pode o juiz aposentou-se aqui em Montes Claros, aqui na comarca de Montes Claros, ele vai exercer a advocacia antes de decorridos 3 anos. Passados os 3 anos, ele pode exercer, da mesma forma. Tranquilo? Ministério Público, gente, dissemos, o principal, né, dentro dessa ideia de sujeitos processuais são todos os envolvidos, o principal deles, o dono da caneta, é o juiz de direito, é quem decide. Lembrando aqui do Calil, vocês lembram do Calil? O Calil falou que não ia abrir não ia autorizar a abertura das igrejas lá em Belo Horizonte, quando a gente teve aquela primeira decisão lá, monocrática do Cássio, né? Cássio Nunes Marques. Isso, do Cássio. Aí, depois ele deve ter conversado com a procuradoria lá, ele falou, não, vou botar o pé no barranco, não. Decisão judicial não se cumpre, né? Ou decisão judicial não se discute, se cumpre. É a mesma coisa aqui. O dono da caneta, então nós acabamos de falar do dono da caneta, de quem manda. Palavra final. Falemos agora do segundo participante dessa relação processual, que é o Ministério Público. O Ministério Público é interessante que ele exerce aqui no processo penal, necessariamente nós vemos o Ministério Público ele exercendo a função de parte, de parte parcial, não é? Na imensa maioria dos casos. O Ministério Público na relação processual, seja ela de qualquer natureza, ele pode ocupar 2 posições. Ou ele funciona como parte, ou ele funciona como fiscal da lei. Como parte ou como fiscal da lei. No processo penal, o Ministério Público, em 99% dos casos, ele funciona como parte. É ele quem propõe a ação penal. Apenas quando nós estivermos falando de ação penal privada, é que ele ocupa a posição não de parte, aí sim ele ocupa a posição de fiscal da lei. Tranquilo? Mas no processo de natureza civil e outros, é muito comum o Ministério Público ocupar a posição de fiscal da lei. Na área penal, não. Na área penal, preponderantemente ocupa a posição de parte. Inclusive, o pessoal, né, quando ia fazer concurso, falava, mas concurso para juiz ou promotor? Juiz ou promotor? Ministério Público, o juiz, a participação processual dele é em todos os processos. E é ele quem vai decidir. O Ministério Público não participa de todos. Em alguns ele não participa de forma nenhuma, em outros ele participa apenas como fiscal da lei, e em outros, sim, ele é parte. Causas de natureza coletiva, ação civil pública, ação penal. Então, no final das contas, se você for falar em volume de trabalho, se alguém aí tiver em dúvida, em volume de trabalho, o Ministério Público trabalha menos do que o juiz de direito. O juiz, a participação dele é imprescindível. Mas falemos aqui do promotor. Funções institucionais do Ministério Público. Primeira delas, mais nos interessa, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Promotor é o titular da ação penal pública. 7, pulei algumas aqui. 7, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. É o Ministério Público quem exerce o controle externo da polícia. Exatamente por isso que é o Ministério Público, no desenrolar dessa função, é ele quem requisita diligências nos inquéritos policiais, é ele quem requisita a instauração de inquérito policial, é ele que comparece de quando em quando na delegacia para verificar como está o serviço, como está a instalação física, como está
as notícias crime, ele exerce esse controle externo da atividade policial. É ele que recebe denúncias de maus tratos, de tortura. Tranquilo? Foi engraçado. Depois eu falo. Olha lá. Exercer o controle externo da atividade policial na forma de lei complementar mencionada no artigo anterior. 8. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. Acabamos de dizer, né? Requisita diligência, requisita instauração de inquérito. Temos um monte lá. Cento e 128, parágrafo 5º. Leis complementares, qualquer questionamento vocês me interrompem aí, viu, gente? Como é este controle, Gabriel? Esse controle, acaba que eu vejo as perguntas aqui só depois, esse controle é exatamente dessa forma que eu te falei. Ele requisita inquérito policial, instauração, ele requisita diligência dentro de inquérito já instaurado, ele, de quando em quando, comparece lá na delegacia, o Ministério Público vai na delegacia aqui, na nossa delegacia, o Ministério Público Federal comparece lá mais ou menos uma vez por ano. E aí vai conversar com os servidores, entendeu? Ah, ótimo. Então, é dessa forma que se dá esse controle externo. No final da aula, vocês me perguntam de um controle externo que eu participei quando eu estava na promotoria. Vou terminar a aula aqui. Eu brinco que eu deixei de ser pedra e passei a ser vidraça, né? Enquanto eu estava lá na promotoria, eu era pedra. Aí, agora que eu estou na polícia, eu sou vidraça, nessa brincadeira de controle externo. Muito bem. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. Então, fala assim, lei complementar da União e dos Estados, é porque nós temos MPF e MPE, não é isso? Procurador-geral são os chefes do Ministério Público. E é importante a gente não confundir. Você tem os procuradores gerais, chefe do Ministério Público da União, Ministério Público Estadual, como também você tem os procuradores, esses são como você tem os procuradores representantes do poder público. Nós temos aí os procuradores municipais, temos os procuradores estaduais, mas esses aí são advogados do Estado, que são diferentes dos procuradores de justiça, procuradores gerais de justiça, que são os chefes do MP, do MPE, do MPF. Muito bem. Nestas leis complementares, deverão se observar os seguintes: elas deverão dispor, lógico, deverão disciplinar como será constituído o Ministério Público, mas devem ser obedecidos esses pontos mínimos aqui. 1. As seguintes garantias: mesma dos juízes, vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Então, vejam vocês, da mesma forma que para a justiça, da mesma forma que no Ministério Público, na magistratura, nós precisamos aqui de sentença judicial transitada em julgado. Nós precisamos de sentença judicial transitada em julgado. Não tem como ser demitido promotor após os 2 anos por procedimento interno do MP. Tranquilo? Ainda são garantias do Ministério Público: inamovibilidade, da mesma forma que o juiz de direito, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto de maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Então, nós precisamos de um motivo, de um interesse público evidente, interesse público esse que quase nunca se concretiza, é dificílimo você ver
uma transferência do Ministério Público, também, mesma ideia. A mesma ideia aqui, ó. Vitaliciedade, inamovibilidade, é para que o MP tenha independência no exercício das suas atribuições. Este é o fundamento, é o MP ter independência no exercício das suas atribuições. Porque se vocês forem pensar, e isso é eu digo que o Ministério Público, ele é para quem ainda tiver com alguma dúvida aí, o Ministério Público ele é uma instituição muito apaixonante, a função exercida pelo Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele é titular da ação penal, das ações penais, né, ação penal pública, ele guarda direitos difusos, coletivos, meio ambiente, menor. Então, assim, todas as áreas bacanas do direito, de maior representatividade social, de maior importância social, todos esses setores são guardados pela promotoria, são guardados pelo Ministério Público, seja Ministério Público estadual ou federal. E o MP, ele compra briga para você preservar o meio ambiente, o consumidor, você compra briga com gente grande. Você vai propor uma ação penal contra um grande empresário, contra um grande político, você compra briga com gente grande. Para você poder comprar briga com gente grande, você tem que ter garantias, como consta aí, vitaliciedade, inamovibilidade, porque se você não tiver garantias, você não vai ter a independência necessária para você brigar o tanto que precisa brigar. Esse é o fundamento. Terceira das garantias, irredutibilidade de subsídio. Da mesma forma, o Ministério Público não pode ter o seu salário reduzido, a menos que, aquela mesma ideia, não ser que nós tenhamos aumento de contribuição previdenciária, aumento de impostos, aí o salário pode ser reduzido em função disso, mas no mais, não. Tranquilo? Vamos lá. O que foi, Vitor? Não, Procurador-Geral de Justiça Estadual, Ah, daí de Montes sim. Claros, Daqui de Montes Claros, o procurador, de Justiça Estadual. o chefe do MP é aqui? Aham. Do Ah, Estado, sim. do MP estadual. É Do daí, MP estadual é aqui de Montes Claros? aham. Ah, que bacana, cara. Sabia não. Conheço ele não. Conheço ele não. Ele deve ter ido direto exercer o ministério, trabalhar na promotoria fora, porque Ele é bem trabalhei no novo, MP, eu acho que ele tem padrinho forte aí também dentro do MP, sabe? trabalhei no MP 7 anos, já estou na polícia há quase 15, 22 anos, eu não lembro dele. Não lembro dele não. Deve ter ido direto para fora. Tem costas quentes, para determinadas funções tem que ter, né? O que teve aí É. na sua cidade, Cláudio? O promotor daqui foi destinado para outra comarca. Foi? Outra cidade que foi. O que ele aprontou aí? Doutorídio. O que ele aprontou? Ele envolveu nos BOzinhos aqui, em questão de dar costas quentes pro filho dele e acabar que ele foi embora. Você é de onde? Bocaiúva. Ah, sim. Sim, Bocaiúva teve isso mesmo. Bocaiúva teve isso mesmo. Bacana. Eu não sabia, Vitor, que o Caboclo era daqui, não. Legal. Muito bom, muito bom. Bom para nós, né? Agora ele tem que converter isso em benefícios para Montes Claros, para o norte de Minas, para nossas comarcas sofridas aqui. Tem que se valer disso para estruturar-nos aqui, né? Isso que é o mais importante. Tô vendo aqui o convite formato, a biografia dele, na verdade, em 1992 ele foi para Belo Horizonte, aí ele começou na promotoria lá, de defesa do meio Uhum. ambiente e patrimônio cultural. Direto em BH? Aham.
Você vê, né, rapaz? Cidadão honorário em Januário, Uberlândia e Pouso Alegre. Você está falando de Costas Quentes, né? Todo mundo começa do começo. O cara já começa lá em Belo Horizonte, É. né? O cara é Quem forte. mandou? Tá certo. Vamos lá. Mas pode ser que a demanda tenha sido lá, né? Vamos lá. Tchum, tchum, tchum. Onde estávamos, gente? O que falávamos? Do que falávamos? Falávamos, sim, da irredutibilidade de subsídio, isso. E vedações? As vedações são as mesmas praticamente do juiz. Receber a qualquer título ou pretexto honorários, percentais ou custos processuais, né? Óbvio que não vai receber, ele já é assalariado por isso, ele já recebe sua remuneração. Exercer a advocacia durante o exercício do Ministério Público, não, né? Após aposentar-se, lógico que pode. Participar de sociedade comercial na forma da lei, interessante, né? Nós não temos essa vedação expressa para o juiz de direito, para o Ministério Público nós temos. Não pode integrar a sociedade comercial, pelo menos não temos essa vedação na Constituição Federal. Muito provavelmente no Estatuto da Magistratura ela deve existir. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Exercer atividade. E quando fala aqui magistério, viu, gente? Igual eu estou aqui estudando com vocês, quando você fala aqui salvo uma de magistério, promotor, para juiz, é cargo público, é função pública, né? Um juiz de promotor, ele pode, sim, dar aula em entidades particulares. Tem universidades particulares, faculdades particulares, não tem problema não. Exercer atividade político-partidária, não pode ter filiação política, não pode, filiação partidária, não pode se concorrer a cargo público. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios, contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Tranquilo? Mesmas vedações que os juízes. Aqui nós temos, né? Aqui nós temos não sei se nós temos juiz, nós temos promotor aqui na Unimontes é cargo público. Aqui na faculdade nós temos o Vitor aí, o colega Vitor. Vitor é juiz, dá aula na faculdade, aqui na Santo Agostinho, né? Falamos do Ministério Público, falamos do juiz, o querelante. Querelante é aquele que propõe a ação penal privada, não é? Querelante é o que propõe a ação penal privada. A ação penal privada. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a posição como parte principal. Então, vejam, o querelante, ele aparece tanto na ação penal privada subsidiária da pública, que é essa prevista no artigo 29, como também, por óbvio, na ação penal privada propriamente dita, que é a prevista no artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, o querelante, gente, não é o defensor. Correto? O querelante não é o defensor, perdão. O querelante não é o advogado. Quando se fala em querelante, nós estamos falando propriamente do ofendido, que de regra é a vítima, né? Nós estamos falando, se ela não for seguida pelos seus. Quando nós falamos de ofendido aqui, de querelante, nós estamos falando de vítima, correto? Nós não estamos falando da pessoa, do advogado que irá representá-la. Então, o querelante ele aparece tanto na ação penal privada subsidiária da pública, quanto na ação penal privada propriamente dita. Correto? Acusado ou réu, também é um dos sujeitos processuais.
Aqui é interessante a gente falar de duas situações. O acusado, para que ele possa figurar na relação processual, ele tem que ter a legitimidade chamada de legitimidade ad causam e legitimidade ad processum. A legitimidade de causa, por legitimidade de causa, entende-se que a pessoa a quem se atribui a conduta deletiva, a pessoa para figurar no polo passivo da relação processual, tem que ser a pessoa para a qual convergem as provas iniciais, né, para a qual as provas convergem, como sendo a autora do delito. Correto? E, quando se fala em legitimidade para o processo, essa pessoa, ela tem que estar dotada ela tem que possuir capacidade para ser parte. Nós temos que estar falando de uma pessoa maior. Por exemplo, né, nós temos que estar falando de uma pessoa física, nós temos que estar falando de uma pessoa maior de 18 anos, portanto, imputável, não é isso? É interessante aqui que, para se falar em legitimidade ad processo, a gente não entra nem no mérito se pessoa teria ou não capacidade, a pessoa teria ou não culpabilidade. Porque se a pessoa for uma pessoa parcialmente ou totalmente retardada, né, que não puder entender o caráter ilícito do fato, ela responde ao processo normalmente, só que ao final lhe é aplicada uma medida de segurança. Então ela detém essa legitimidade, não é isso? Agora, a observação interessante aqui que se faz no que diz respeito à legitimidade de causa, no que diz respeito à legitimidade, à possibilidade de figurar como acusado, é no que diz respeito às pessoas jurídicas. Nas pessoas jurídicas. Nós sabemos que, via de regra, só tem capacidade para cometer crime, somente pode cometer crime pessoa física. Somente pessoa física pode matar, subtrair, traficar, não é isso? Somente a pessoa física pode cometer delito e, por conseguinte, somente a pessoa física pode responder processualmente por cometimento de crime. Nós precisamos do elemento volitivo, nós precisamos da vontade, nós precisamos, né, ou do dolo ou da culpa. Pois bem, existem, porém, duas situações previstas na Constituição Federal em que fala-se da possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica. São duas situações. Quando a gente falando em acusado, é importante fazer menção. São quando nós estamos falando de crimes contra a ordem econômica e financeira e economia popular, está lá no 173, parágrafo 5º da Constituição, e também quando se fala de crimes ambientais. A Constituição prevê essas duas possibilidades, a Constituição Federal prevê essas duas possibilidades de responsabilização se tratar de crime contra a ordem econômica ou crime ambiental. Na verdade, joga para nós aqui, Vitor, por favor. Na verdade, 173, parágrafo 5º e 225, parágrafo 3º, hoje, regulamentado em lei, nós temos apenas os crimes ambientais. Os crimes ambientais, nós temos a previsão de responsabilização, lógico que a pena, né, nós não temos apenas pena privativa de liberdade, nós temos pena restritiva de direito, nós temos pena de multa, nós temos as penas restritivas de direito, dentre elas nós temos prestação pecuniária, nós temos interdição temporária de direitos, nós temos aí uma série de crimes que são, uma série de penas
que são possíveis de ser aplicadas a uma pessoa jurídica, Mas apenas nessas exceções aqui, nessas duas exceções é que nós temos essa previsão de responsabilização. Aqui, não. Como eu disse para vocês, no crime ambiental, está lá na Lei 9.605, ela tem uma lei, a Lei de Crimes Ambientais é a Lei 9.605, ela faz referência à possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica por cometimento de crime ambiental, e nos crimes contra a ordem econômica, nós temos apenas a autorização prevista na Constituição Federal, nós não temos essa regulamentação, não. Beleza? Aqui, isso. Vamos lá. Ao acusado, gente, ainda falando de acusado. Ao acusado, vocês já sabem que nós temos uma série de garantias que se repetem. Se repetem? Não repetem, não. Nós temos uma série de garantias previstas na Constituição Federal para aquele que está sendo acusado de cometimento de crime. Eu lancei aqui apenas para fins de registro. E com base nessas inúmeras garantias aqui, nós já tivemos diversas decisões aí do Supremo, decisões dos tribunais, concedendo uma série de direitos para aqueles que estão sendo acusados de cometimento de crime. Inciso 54. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, não é a possibilidade de uma pessoa ser apenada sem ser por meio de um processo. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No processo penal, necessariamente a pessoa tem que se fazer representar por advogado. Não existe a possibilidade, se a pessoa não apresentar uma pessoa regularmente citada, se ela não constituir um defensor, o juiz nomeia-lhe um defensor. Se ela não tiver condições de bancar um defensor, ele vai ser representado pela Defensoria Pública. Se ele tiver condições de bancar um defensor, ele vai ser constituída uma dívida em seu desfavor, mas fato é, uma pessoa não pode responder a um processo criminal sem estar garantido, sem estar com defesa técnica, e essa defesa técnica é voltada exatamente para exercer aí o contraditório e a ampla defesa. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Nós vamos falar de provas mais à frente, vai ser interessante. Nós vamos falar de provas ilícitas, de provas ilegítimas, de provas ilícitas por derivação. No processo não se admite prova obtida por meio ilícito. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Todas essas aqui são garantias dadas ao acusado. Essa aqui, inclusive, já deu margem para o grande questionamento se condena-se, encarcera-se ou não encarcera-se quem já foi condenado em segunda instância. Né? Vai para o presídio ou não vai para o presídio? Eu já falei para vocês, eu vi uma matéria, inclusive, com base nos dados do CNJ, que em terceira instância, a reforma de decisão penal é da ordem de apenas 3%. 3%. Ou seja, STJ e STF, a reforma é apenas na ordem de 3%. Ou seja, por isso que se questiona, a pessoa pode ou não pode dar início ao cumprimento de pena? O Estado pode ou não pode determinar que a pessoa dê início ao cumprimento de pena?
Você pode falar, não, mas a pessoa pode estar dentro dos 3%, né? Porque você imagina, até ser julgado pelo STJ, pelo STF, demora uns 2, 3 anos. Falando por baixo, você ficou 2, 3 anos lá no STJ, no STF, você foi absolvido. E aí? Não é isso? Por isso o questionamento. Eu sempre digo que muito mais prático seria reduzir com o número de recursos. Artigo 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. A identificação criminal, aquela identificação datiloscópica, somente se faz em casos específicos, os casos específicos, se a pessoa já tivesse utilizado de mais de um nome, se a pessoa não apresentar documentação, se a pessoa, se a documentação por ele apresentado for uma documentação falsa, são situações mais vias de regra, se a pessoa for identificada certinho, se ela estiver de pote de documento, ela não pode ser submetida à identificação na polícia, aquela identificação datiloscópica. São todas garantias do acusado, gente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Isso aqui nós estamos cansados, toda vez que a gente faz a prisão em flagrante, imediatamente se comunica ao juiz, mas não só ao juiz, se comunica ao juiz, se comunica ao Ministério Público, se a pessoa não tiver acompanhado de advogado, se comunica à Defensoria Pública, se comunica a todos os órgãos, né, que, direto ou indiretamente, podem exercer um controle sobre a atividade policial, e, além disso, comunica-se a quem ele indicar, a quem ele quiser que seja comunicado, família ou uma outra pessoa. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Pessoa, sempre quando ela é presa, nós prendemos uma pessoa em flagrante lá. A primeira advertência que você faz à pessoa quando vai ouvi-la é: olha, você está aqui na condição de investigado, você tem o direito de permanecer em silêncio, caso queira. É a primeira coisa que você fala para a pessoa quando você vai ouvi-la na polícia. É esclarecê-la do direito de permanecer em silêncio. Por vezes a pessoa exerce, por vezes não exerce, né? Já tive uma situação muito interessante em que eu fui ouvir uma pessoa aqui, foi num caso de prefeito, desvio de verba. Eu fui ouvir um prefeito e ele estava acompanhado do advogado, e aí eu fiz esse esclarecimento no sentido falei com ele, falei: olha, o senhor tem direito de permanecer em silêncio, o senhor está sendo ouvido aqui na condição de investigado, se o senhor quiser permanecer em silêncio, o senhor pode permanecer. Aí o advogado estava do lado dele, falou: não, ele vai permanecer em silêncio. Ele falou: não, você pode me perguntar o que você quiser, e eu vou esclarecer tudo. E nessa brincadeira eu tomei o depoimento dele, que demorou quase 2 horas, e ele realmente falou tudo. O advogado morreu de raiva, né? A partir de então, toda vez que esse advogado entra com um cliente lá na sala, eu já sei que ele já determinou ao cliente previamente que não é para falar nada. Porque nesse caso de desvio de verba, nós conseguimos a condenação do prefeito, ele perdeu direitos políticos, teve uma série de consequências aí. Mas ele falou de boa, apesar de ter sido esclarecido e orientado pelo advogado a não falar na hora da oitiva. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. É interessante, gente, e nós vamos ver isso aqui também, mais à frente, prisão ilegal, qual você faz a prisão em flagrante, a pessoa foi presa em flagrante. Se o flagrante tiver sido ilegal,
seja sob aspecto processual, seja sob o aspecto do delito propriamente, se o flagrante for considerado um flagrante ilegal, a prisão é relaxada. Se, por outro lado, o flagrante for totalmente legal, mas a pessoa não precisar permanecer presa, seja porque não precisa se converter em prisão cautelar, né? Prisão temporária não, gente, preventiva, não precisa converter em preventiva, porque hoje ninguém permanece preso em flagrante. A pessoa ela é presa em flagrante, mas ela não permanece. Vai para a audiência de custódia, ou esta prisão, ou o relaxamento do flagrante, se ele for ilegal, ou temos a concessão da liberdade provisória, se o flagrante for legal, mas não houver necessidade da pessoa permanecer presa, ou então nós temos a decretação da prisão preventiva, quando a gente tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Mas o 65 aqui, ele se refere à prisão ilegal. E aí, neste caso, nós não temos concessão de liberdade provisória, essa distinção que tem que ser feita. Quando a prisão é legal, porém a pessoa não precisa permanecer presa, quando a prisão em flagrante é legal, porém a pessoa não precisa permanecer presa, neste caso vai ser concedida a ela liberdade provisória. Beleza? Se o flagrante foi ilegal, aí neste caso não vai ser concedida a ela liberdade provisória. Nesse caso nós teremos o relaxamento da prisão em flagrante. São institutos diferentes, são termos diferentes. Prisão ilegal, relaxamento. Prisão legal, concessão de liberdade provisória. Todos os dois têm o efeito prático de liberar a pessoa. Ok? (66) Ninguém será levado à prisão ou nele mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. É exatamente essa situação que eu já expliquei para vocês. A liberdade provisória ela é concedida, né? Ela pode ser com ou sem fiança. Ela é concedida quando nós estamos diante de uma prisão legal, porém nós não temos presentes os requisitos para a prisão preventiva, de converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Aí concede-se a liberdade provisória. A prisão foi legal, porém não tem os requisitos para a pessoa permanecer presa. Todas essas prisões, né, gente, óbvio, são prisões cautelares, são prisões anteriores a uma eventual condenação. São prisões no curso da responsabilização penal, no curso do inquérito ou processo. Beleza? E por fim, gente, falamos do acusado, do juiz, falamos do juiz, do Ministério Público, do querelante, do acusado. Por último, nós temos o defensor. Este sim é o advogado, este sim que vai auxiliar o querelante, né, a propor a ação penal privada. O advogado é o que vai auxiliar o querelante ao propor a ação penal privada, é o que vai representar o réu nas ações, seja privada ou pública, aquele que vai ser o representante técnico do réu. Aqui, o que nós temos a respeito de regulamentação do advogado? Temos a Constituição Federal que prevê lá da indispensabilidade do advogado. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável nos seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O advogado, ele é indispensável, daí o porquê nós temos a um só tempo, nós temos a garantia do réu de que ele não pode ser processado sem defesa técnica, seja essa defesa técnica constituída por ele ou nomeada pelo juiz ou defensoria pública, né? Do mesmo jeito que nós temos essa garantia para ele, nós temos a garantia para os advogados de que, para o exercício da jurisdição, as partes
tem que se fazer representar por um advogado. Óbvio que nós estamos falando aqui de Ministério Público, né, que é legitimado. E a esse respeito, nós temos lá no Código de Processo Penal 261, nenhum acusado, ainda que foragido, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Nós não temos, nós podemos ter ausente a pessoa no processo, porém, ainda que a pessoa não compareça, seja foragido ou mesmo não seja encontrada para ser citada, seja citada por edital, ainda assim deverá ser constituído um defensor para ela. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Esse o parágrafo único aqui, ele traz uma situação de garantia para aquele que está sendo auxiliado ou por defensor público ou por defensor dativo. Defensor público ou defensor dativo. Em qualquer dessas situações, a garantia para o réu de que ele não vai estar sendo representado por um profissional que não se empenhe no exercício da sua função, a garantia que ele tem, qual é? É que toda a manifestação deste profissional, seja ele defensor público, seja ele defensor dativo, toda manifestação tem que ser fundamentada. Toda manifestação tem que ser fundamentada. É uma garantia para o réu de que este defensor, que não foi por ele nomeado, né, defensor público ativo, que ele vai exercer bem a sua função. Questionamento? A revelia, se existe a revelia, não existe a revelia, não existe a possibilidade. Nós temos a tramitação processual toda, mas o que se quer dizer, quando você fala que não tem revelia no processo penal, é o seguinte: nós não temos o mesmo efeito prático que se tem no processo civil. No processo civil, se uma pessoa regularmente citada, se ela não comparecer, a pessoa foi regularmente, processo civil, regularmente citada, se ela não compareceu, tratando-se aí de uma ação civil de direito disponível, ela vai perder a demanda, ponto. No processo penal, não. Para que a pessoa perca a demanda, para que ela seja efetivamente condenada, por mais que ela seja regularmente citada, é preciso prova. Sem prova no processo penal, não existe a possibilidade de condenação. Não existe a possibilidade da pessoa ser condenada simplesmente porque ela é rebelde. Tranquilo? 263, para fechar. Se o acusado não tivesse, ele é nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Então, vejam vocês que é o que nós acabamos de dizer, não existe a possibilidade de, no processo penal, a pessoa não ter defesa técnica. Ainda que ela seja ausente ou foragido, necessariamente ela terá defesa técnica nomeada pelo juiz, caso ela não constitua. Nós estamos falando, aí vocês perguntam, mas por que disso tudo no processo? Por que nós temos isso no processo penal e não temos isso no processo civil? Nós temos isso no processo penal e não temos no processo civil, porque o processo penal, o resultado lógico dele é, em havendo procedência da ação, o resultado lógico é a perca da liberdade, né, em havendo a prisão. O que se sucediu, gente? O programa deu uma travadinha aqui. Ah, meu filho.
Nós temos a condenação e a procedência da ação. Fechou? Travou aqui. Fechou o slide aí para vocês? Sim? Sim. Ótimo. Deixa eu interromper a gravação aqui. Algum questionamento aí, gente? Não, não? Professor, Pois não. o senhor disse que ia falar do caso lá?